Bom dia, Valinhos, mais uma vez. Eleições você decide aqui na Valinhos FM 105,9, em parceria com a VV8 TV, o canal 8 da NET. Hoje vamos conversar com o candidato a prefeito do PT, o Partido dos Trabalhadores, nas eleições de 15 de novembro, Thiago Sorato, tendo como companheiro de chapa Vitor Lorim, com Vozes da Revolução. Desde o dia 1º, já entrevistamos os candidatos Paulo Batista, patriota, José Aparecido Aguiar, do PRTB, Dalroberto e seu vice Israel Escupenado, do MDB, Edson Secafim e Vera Sus, do PTB, Alexandre Tonetti, da coligação PDT, PSB, Avante e Rede, Capitã Lucimara Godoy Vilas Boas, do PSD, e Cleiton Roberto Machado, do Republicanos. E a sua participação é fundamental, uma vez que o programa Eleições Você Decide abre espaço para que você faça a sua pergunta aos candidatos, através do WhatsApp 99609-1059 e também nas nossas redes sociais. Estamos aguardando a sua participação. O programa Eleições Você Decide é realizado em parceria com a VV8 TV e será reapresentado às 20 horas pela Valinhos FM e também pela VV8 TV, canal 8 da NET. Nosso 8º entrevistado é Thiago Sorato, tendo como companheiro de chapa Vitor Lorim, do PT, Partido dos Trabalhadores, com a chapa Vozes da Revolução, conforme ordem de sorteio realizado, o qual agradecemos em aceitar o nosso convite. Thiago Sorato tem 31 anos, é bacharel em Direito pelo Mackenzie e militante da pastoral carcerária e também dos direitos humanos. Ele, junto com seu companheiro de chapa, Vitor Lorim, prometem uma candidatura progressista e quebrando os tabus em Valinhos. Thiago, muito bom dia, obrigado pela sua participação em atender a Valinhos FM em parceria com a VV8 TV. Como nós temos feito com os demais candidatos que já estiveram, né? A minha primeira pergunta é por que você quer ser o futuro prefeito de Valinhos? Muito bom dia, muito obrigado pela sua participação. Bom dia a todos, bom dia, Gustavo, bom dia a toda a equipe da rádio, né, Valinhos FM. Olha, Fernando, essa não é uma pergunta que diz respeito à minha vontade individual, não é uma vontade que eu, Thiago, né, ou o Vitor, nós expressamos individualmente de querer ser o prefeito, de querer ter o poder, de querer ocupar aquela cadeira. Isso é uma necessidade histórica, né? Nós chegamos hoje, e a gente fala, vocês citaram o nome, né, que nós demos ao nosso programa Vozes da Revolução, por uma necessidade histórica do município de Valinhos. Né? Em primeiro ponto, nós somos do Partido dos Trabalhadores, e o Partido dos Trabalhadores, como o maior partido desse país, ele tem a obrigação de apresentar um projeto, apresentar um programa para a sociedade e disputar a sociedade a partir desse programa, defendendo seus legados históricos. Então, esse já era um ponto que nós tínhamos de obrigação de cumprir nessas eleições. Uma outra questão é a própria estrutura do município de Valinhos, que ao longo de seus 124 anos de história foi se consolidando, né, naquele revezamento entre grupos políticos, como uma administração pública extremamente voltada para dentro de si mesma, né, extremamente burocratizada, e no final das contas ela acaba se transformando numa estrutura completamente truculenta, alheia à participação popular, alheia às necessidades do povo, e que definitivamente não consegue dar as respostas necessárias nos nossos piores momentos de crise, por exemplo, como a Covid-19. Né? Então a gente vê naquela estrutura de administração pública
para além daqueles arranjos políticos de cargos comissionados, a gente viu uma estrutura completamente obsoleta. A forma com que a prefeitura se organiza, né, naquela lei de organização administrativa interna, isso já demonstra. Essa lei não é do Orestes apenas. Essa lei ela vem sendo aplicada a mesma ao longo dos anos, né? Essas eleições são peculiares, porque nós temos 11 candidaturas disputando. Né? São 11 candidaturas, só que nós somos a única candidatura de um espectro político de esquerda e que fala em revolucionar a forma com que a administração pública valiense se organiza, que fala principalmente não das nossas vontades individuais, né? A nossa candidatura ela não fala eu quero ser prefeito pelo motivo tal, eu sou mais preparado pelo motivo B. Nós não falamos disso. Nós não falamos em preparo, nós não falamos do meu currículo, nós não falamos do currículo do Vitor, nós falamos do nosso projeto e o melhor deles, que é o projeto de radicalização da democracia no município de Valinhos, de participação popular. Vamos construir políticas com quem? Com os maiores interessados, né? Vamos construir política para o São Marcos? Não vamos construir na prefeitura, vamos construir lá no São Marcos. O São Marcos não será objeto da política, ele será protagonista dessa política. Então é uma perspectiva completamente diferente que nós vamos disputar esse conceito e esse personalismo que é tão evidente aqui no município de Valinhos, sabe, de eu quero ser, porque eu sou, né? Isso para nós do Partido dos Trabalhadores não serve, para mim, Thiago, não serve. Eu acho que é mais ou menos essa a resposta, né? Nós nos opomos a essa coisa da vontade individual em ser prefeito, né? A nossa construção ela é definitivamente, radicalmente democrática e quer inverter a ordem de como as coisas se organizam aqui na cidade. Roseli? Pois é, Thiago, muito bom dia. Eu dei uma lidinha no seu plano de governo e você fala muito em eixos, né? Eixo articulador da transição ecológica, da participação cidadã, controle social, desenvolvimento urbano, enfim, você atinge a cidade como um todo. Como é que isso vai ser realizado no seu governo? Olha, Roseli, esses eixos, né, se você observar no plano de governo, ele está estruturado, o nosso plano está estruturado em duas formas. O primeiro é o plano emergencial. Né? Por quê? Porque nós observamos, lá no início do ano, nós tínhamos uma expectativa de formular aquele plano de governo denso, né, com propostas, enfim, encarando todos os problemas da cidade, já de forma programática, trazendo algum programa aqui, só que de repente veio a pandemia. E a pandemia, ela nos colocou em maus lençóis, né? Nós sermos pegos de surpresa pela pandemia da Covid, ela já mostra um pouco da nossa falência enquanto sociedade aqui no Ocidente. Porque poucos anos atrás nós vimos a África Ocidental passar por uma epidemia de ebola e não demos atenção, né? Não demos atenção, isso já era um sinal, era um alerta, nós não demos atenção e de repente fomos nós, né, as vítimas de uma crise sanitária e social. Então ele tem essa primeira parte, que é o plano emergencial, que a gente traz algumas medidas que seriam aplicadas já no início do governo, caso a gente seja eleito. São medidas que têm que ter aplicabilidade imediata. E depois disso, a gente fala em reconstrução do município através desses eixos. Por que reconstrução? Porque não dá para a gente tentar minimamente gerir, né, nesses novos tempos de política, surgem algumas discussões que são infrutíferas e não correspondem à realidade prática, que é nova política, velha política. Gente, a política é política. Não tem boa, ruim, nova, velha, é política. Política é isso, política é um intenso processo dialético,
né? E que todos nós estamos inseridos nela. Então, só que esse modelo de Estado, como ele se esgotou, como ele não é capaz de dar respostas, como essa estrutura é completamente obsoleta, como as últimas 2 gestões que a gente acompanhou, que a nossa memória está mais próxima, a gente vê que elas não conseguiram avançar em nenhum dos grandes problemas da cidade. Pior, elas acentuaram esses problemas com suas condutas. Nós precisamos reconstruir a cidade, né, principalmente na questão econômica e social. Então, a gente trabalha ali com os eixos, né? São eixos que são essenciais para o município de Valinhos, porque tem o eixo de transição ecológica. Valinhos é uma cidade privilegiada na questão de bacias hidrográficas, mas que falta água na torneira, né? Depois a gente tem eixos de gestão pública, que é o controle popular das finanças, que são pautas históricas do Partido dos Trabalhadores, como orçamento participativo, né? As caravanas de cidadania, a descentralização da prefeitura. Nós somos radicalmente contra essa proposta de que todos os serviços da prefeitura fiquem localizados no centro. Nós temos áreas urbanas hoje que já estão bem distantes do centro, com o transporte público nosso caro, tarifa relativa mais cara do país. Então, esse modelo acaba afastando essas pessoas que moram no Parque Portugal, que moram na Reforma Agrária, que moram no São Bento, de qualquer audiência pública, por exemplo, que ocorra na prefeitura. Então, vamos fazer orçamento participativo? Vamos. Onde? No bairro. Vamos discutir o orçamento do bairro no bairro, né? E aí a gente tem aquele eixo de promoção de direitos, onde a gente fala muito do direito das pessoas que são tradicionalmente oprimidas em nossa cidade, né? Algumas são minorias, outras não, né? A gente fala, mulheres são minoria. Mulheres não são minoria. Mulheres são maioria da nossa sociedade, né? Mulheres são maioria. E muitos problemas recaem sempre sobre as mulheres, da administração pública, né, da forma como a cidade se organiza. A nossa população LGBTQIA+, que não é pequena, ao contrário de que algumas pessoas pensam. É uma população que sofre violência no município. Nós já tivemos caso de uma mulher trans sendo esfaqueada à luz do dia, aqui em Valinhos, né? Então, assim, nós temos que abordar esse tema. Nós temos que abordar também a questão antirracista. Valinhos ganhou os noticiários nacionais com caso de racismo. É dessa forma que a gente quer que a nossa cidade apareça para fora, né? A gente não quer, mas também para que ela não apareça dessa forma para fora, nós temos que lutar para que não haja mais racismo aqui. É difícil, é um processo histórico, nós não vamos conseguir do dia para a noite, né? E também a questão da pessoa com deficiência, inclusão, enfim. A gestão eficiente, né, que é aquele último eixo que nós colocamos, ela é muito pautada nessa transversalidade. Na verdade, todos esses eixos, eles têm que se dialogar, né, porque uma prefeitura que você tem uma secretaria, e hoje nós temos isso, nós temos secretarias redundantes. Elas aparentemente fazem a mesma tarefa, mas no final das contas não fazem nenhuma, porque não tem nenhum descritivo do que a secretaria faz ali no site da prefeitura. E ela não dialoga com a outra secretaria, né? Vão criando ilhas isoladas dentro da administração pública e a oferta de serviço público é absolutamente desqualificada. Não consegue atender. Então, a execução desses eixos tem toda uma transversalidade, né? A transversalidade do nosso plano de governo e a transversalidade da nossa política é a promoção de direitos humanos em sua amplitude, né? Por isso que a gente fala muito em esporte, lazer e cultura. A gente fala muito nesses direitos humanos, a preservação do meio ambiente qualificado, geração de recurso hídrico na cidade, né? Ocupação do espaço público, criar espaços de socialização, acessibilidade, né, para as nossas pessoas com deficiência, mas também para todas aquelas que têm mobilidade reduzida. Lembrando que a acessibilidade não é um tema só da terceira idade e nem da pessoa com deficiência. Valinhos é uma cidade inacessível até para nós, jovens, né? Se pegar o centro ali, aquele calçamento, como é feito,
Agora, em época de eleição, então, nem se fala, porque o candidato joga panfleto ali, tem a cobertura da árvore que cai, molha, pronto, é o que basta para eu, Thiago, 31 anos de idade, escorregar, cair e quebrar minha perna, né? Todas essas questões, elas estão bem inseridas dentro dessa grande lógica que é promover direitos humanos em sua amplitude, né? Emancipar o povo. E aí eu repito, o Partido dos Trabalhadores quer, com esse projeto, não transformar nossa população em objeto de política, mas transformar nossa população em sujeito político autônomo dessa política, protagonista dos seus próprios processos políticos. Então, assim, ele é executável, né? Essa é uma pergunta que as pessoas falam. Mas, tudo bem, você fez um plano de governo, legal, bacana. Ele é executável? É executável. É executável porque todos os instrumentos que nós colocamos ali já existem em lei. Nós não inventamos a roda, já existem em lei. Participação popular se faz através de plebiscito, referendo, audiência pública, conferência municipal, orçamento participativo, caravana de cidadania, tudo isso já existe no país. Valinhos é que optou por não fazer. E quando optou por fazer, optou apenas por cumprir os protocolos. Você chama as pessoas, elas vêm, eventualmente elas falarão, e via de regra serão ignoradas. Então, nós nos opomos fortemente contra essa lógica, e isso, só para resumir, isso é muito latente nesse processo de discussão do plano diretor movido pela prefeitura agora e pelo secretário Pedro Medeiros, onde a participação popular, ela é meramente protocolar, se é que existe participação popular ali, né? Gustavo? Bom dia, Thiago. Uma das suas propostas emergenciais no plano de governo é sobre uma renda básica. Essa aqui é uma das principais bandeiras do Eduardo Suplicy. Como você pretende implementar essa renda básica, caso o senhor seja eleito prefeito de Valinhos? Isso vai ser só temporário ou será estendido? Gustavo, no nosso plano de governo a gente colocou a renda básica, e se você observar, ela já tem, dentro dessa disputa de conceitos e disputa de administração pública, ela já está ligada a uma disputa dessas, né? Valinhos hoje, nós temos uma cidade completamente endividada e com baixa arrecadação tributária, baixa entre aspas, né? Porque se você pegar o ano de 2019 para 2018, Valinhos aumentou a arrecadação tributária, porém aumentou o endividamento, né? Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? A questão é, dentro dessa estrutura administrativa da Prefeitura de Valinhos, né, que eu acabei de falar que é obsoleta, nós observamos lá que nós temos 15 secretarias e na hierarquia dessas secretarias existem diretores. E aí a gente se lembra que o salário do prefeito aqui em Valinhos é R$28 mil, maior do que o do governador, e você começa a pegar e fazer os cálculos grossos, né? Isso sem contar os tributos, os encargos trabalhistas de cada contratação dessa, mas reduzindo 5 secretários e criando uma nova administração pública que não é uma redução do Estado, muito longe disso. Nós não trabalhamos com essa ideia de redução do Estado, muito menos num período de pandemia. Nós trabalhamos com a ideia de um fortalecimento do Estado para que o Estado cumpra definitivamente seu papel, que é cuidar da vida das pessoas. Nós reduzimos de 5 para 10 secretarias. A gente até montou lá um escopo do que seria a nova administração pública. Porém, essa proposta, obviamente, ela não é fechada, porque a gente precisa dialogar com a população, nós precisamos construir com a população esse modelo de administração pública, porque nós falamos muito em participação popular. Ele reduz de 5 para 10, mais uma redução de diretores, você consegue gerar, né, um fundo específico para a renda básica. A renda básica, Gustavo, ela é uma necessidade. Esse cenário de pandemia não nos permite pensar que em 2021, se eu, Thiago, for eleito, eu vou inaugurar obras, eu vou fazer grandes construções.
não quero ser profeta do apocalipse, longe de mim, mas a gente tem que encarar a realidade, e a realidade ela é muito dura. O fato é que hoje nós temos, segundo os dados de uma pesquisa da PUC, aqui de Campinas, 31 mil novos desempregados na cidade. Além desses 31 mil novos desempregados, porque esse cálculo, pelo que eu estava lendo na pesquisa, é feito com base em pessoas que ocupavam postos de emprego formal sob regime CLT, nós temos também uma parcela expressiva da população precarizada, né, que trabalha sem vínculo de emprego algum, ou seja, ela não tem proteção social nenhuma do seu trabalho. São os motoboys, por exemplo, os entregadores. Nós temos inúmeros autônomos. Então, essas pessoas, elas são as primeiras a serem atingidas no momento de crise, né? E até aqueles que estão mais bem estruturados ao longo da história, como o comércio, o nosso pequeno setor de serviços, os pequenos industriários, eles passaram por um momento muito difícil nessa pandemia, porque a Prefeitura Municipal de Valinhos não tomou nenhuma medida econômica para preservá-los. E era possível tomar, tanto é que no dia 15 de março, nós entregamos, o Partido dos Trabalhadores entregou um plano emergencial de combate à Covid e combate à crise social e econômica acentuada pela pandemia, mas nós fomos ignorados, a gente lamenta, né? A gente não queria créditos de nada disso, a gente só queria contribuir, mas fomos ignorados e o cenário a gente viu. A renda básica, ela é uma necessidade para o ano de 2021, porque hoje, já em 2020, nós temos pessoas passando fome na cidade. Nós temos pessoas passando fome. E quando a gente tem pessoas passando fome, a gente tem que parar tudo aquilo que a gente está fazendo e a gente tem que atender essas pessoas. E assim, a gente tinha saído do mapa da fome, sabe? Olha a situação que o Brasil chegou com Bolsonaro, né? Olha a situação que o Brasil chegou com Bolsonaro. Aí você vai falar, poxa, mas você está falando do presidente da República numa live que é para falar de assuntos municipais? Tô. Porque não vem mais recurso da União para cá. Os recursos de INSS não vêm mais para cá, né? Ou não teve diretriz nacional, não teve diretriz estadual. O pessoal vai falar mal do Bolsonaro, mas não vai falar mal do Dória. Vou falar mal do Dória também. O estado de São Paulo sufoca seus municípios e a prefeitura municipal sufoca os munícipes. Então, vai ter a renda básica, porque é necessário ter a renda básica, as pessoas estarão passando por extrema dificuldade. Se esse será um programa permanente, o tempo é que dirá, porque a gente também, se a gente fala em emancipação popular, nós não queremos clientes do Estado. Nós não queremos criar essa lógica de clientelismo, onde a pessoa ela dependa exclusivamente do Estado. Tanto é que, Gustavo, nesse primeiro ponto da renda básica, a gente já fala, que é o plano emergencial, né? A gente já fala em revolução do município de Valinhos, que é romper com a lógica dos grandes contratos milionários que a prefeitura tem com algumas empresas e convertê-los em cooperativismo, né? Eu acho que deu no limite da gente ficar fazendo repasses de mais de 10 milhões para uma empresa que faz coleta de lixo orgânico, resíduo sólido reciclável indo para lixão é o absurdo dos absurdos, né? Lembrando que a prefeitura destruiu a cooperativa local que trabalhava com reciclagem, né? Para uma empresa que faz zeladoria urbana também, uma zeladoria muito ruim, porque ela não atende às necessidades do povo daquela região. A gente tem que romper com esses grandes contratos e incentivar o cooperativismo local, porque isso já existe na realidade prática. Então, assim, são vários esforços conjugados nesse primeiro ano para, primeiro, quem tem fome, tem pressa e precisa comer, certo? Então, a renda básica, ela atende dessa forma. Segundo, a revolução do cooperativismo. Vamos romper com esses grandes contratos e gerar emprego e renda na cidade. O outro ponto, criação da moeda social e do banco comunitário. O banco comunitário é para atender exatamente esse setor produtivo local, né? Nossos comerciantes, nossos pequenos industriais, nossos pequenos prestadores de serviço, que a gente sabe que está passando por extrema dificuldade, que o banco privado, né, esses grandes bancos, a oferta de crédito deles é cara,
tem uma política de juros que sufoca, né, a atividade comercial, a atividade de serviço, a atividade industrial. Eles não compreendem a realidade do município de Valinhos, são políticas nacionais que não compreendem a nossa realidade. E a moeda social é uma parcela desse orçamento, né? A gente pode discutir, por exemplo, formular isso melhor depois com a população, mas a moeda social, ela é aquela parcela do orçamento que roda na cidade, exclusivamente na cidade. E para dar um exemplo prático, é como se você, Gustavo, recebesse a renda básica em moedas sociais jequitibás, e onde é que você pode gastar esse valor? Você gasta no município de Valinhos, você vai gastar no comércio local, né? Porque hoje Valinhos é uma cidade que nos empurra para Campinas e nos empurra para outras cidades para consumir lá. Nós não consumimos na cidade. Por isso que é uma crise estrutural do setor comercial valiense, do setor industrial valiense, do setor produtivo. E só para concluir, porque me desculpem, às vezes eu me alongo nas respostas, nós temos dentro desse escopo de medidas emergenciais a segurança alimentar com forte incentivo à agroecologia no município de Valinhos. O município de Valinhos hoje compra alimentos via licitação. São alimentos de baixíssima qualidade. Baixíssima qualidade. Nós somos a capital do figo roxo e da goiaba. No entanto, você vai numa escola, não tem goiaba na merenda. Então, assim, são coisas tão óbvias. A gente trabalha muito próximo da obviedade, mas que esse modelo não consegue definitivamente atender a essas obviedades. Eu espero que tenha respondido, Gustavo, que eu não tenha me alongado nem feito uma digressão muito longa. Tiago, olha, eu pediria a você exatamente para dar as respostas mais curtas, porque nós temos vários assuntos que gostaríamos de estar colocando. Você fala muito em orçamento participativo, né? Mas certamente, quando se fala em orçamento participativo, a população, se você fizer uma audiência no São Marcos vai reivindicar, e assim no São Luís, em todos os demais bairros. E recursos para isso, para implementar essas políticas que você fala, né? Principalmente que nós temos um comprometimento já com educação, com saúde, com o custeio da máquina pública, aonde nós teremos recursos para essas ações. Olha, Fernando, você já falou de alguns recursos que eles podem ser debatidos através da participação popular. Hoje a comunidade escolar não é convidada a discutir o orçamento da educação. O Conselho do Fundeb, por exemplo, que foi aprovado agora o novo Fundeb, ele funciona de forma precarizada com quase todos os conselhos aqui da cidade, né? A prefeitura ela acaba inviabilizando a atividade dos conselhos. O orçamento da saúde, que ele tem na própria Constituição Federal um montante de destinação, e muitas vezes a gente tem que aumentar esse montante, que lá é baixo, aquele valor é baixo e não atende às necessidades. Então, esse também não é objeto de deliberação popular, né? E quando a gente fala de orçamento participativo, lógico que a gente fala de aumentar a arrecadação tributária do município, né? Porque o nosso orçamento, ele já não atende às demandas. Então, por isso que tem todas essas outras lógicas que eu falei que a gente precisa criar para começar a arrecadar mais e tirar a nossa dependência tributária de IPTU. Todavia, o orçamento que já existe, ele deve ser debatido com a população. Eu vou usar um exemplo da saúde, né? Se a prefeitura tivesse consultado o Conselho Municipal de Saúde com aquela estrutura descentralizada por UBS, nós não teríamos, né, a população do Jardim Pinheiros e a população do Bom Retiro não teriam ficado à mercê da própria sorte, porque fizeram uma obra e empurraram todas essas pessoas que eram atendidas no Bom Retiro para o Jardim Pinheiros e depois fizeram o contrário, e isso acaba afastando as pessoas do próprio serviço público, porque os bairros são próximos no mapa, né? No mapa. Vocês esqueceram que
nesse mapa tem uma descida, uma subida, tem calçadas intransitáveis, as pessoas não vão. As pessoas simplesmente não vão, elas ficam em casa. Então, o orçamento participativo, ele é uma grande discussão desse orçamento que já existe, né? E lógico, você falou, o do São Marcos vai querer discutir, o do São Luís vai querer discutir. Esse é o melhor dos cenários. A população inteira querendo discutir o orçamento público e não apenas querendo discutir o orçamento público como inserida dentro desse orçamento. É o melhor dos cenários. A nossa expectativa é de que no início ela não venha, porque ela nunca foi convidada a participar de discussão nenhuma, e quando vem ela é tratada com truculência, mas dentro dessa perspectiva, Fernando, que a gente vai ter discussões, isso para mim já seria o melhor dos mundos. Ô, Tiago, quando foi implantado, isso nós participamos, quando foi implantado em Valinhos, as unidades básicas de saúde, nós tivemos um processo de participação através do Dr. Rui Meirelles e do Dr. Antônio Bueno Conte, da movimentação dos bairros, né? Inclusive no processo da escolha dos funcionários. Então, esse processo lá atrás já aconteceu. Agora, eu que tenho uma larga, posso dizer isso, né? Desculpe a humildade, aos 68 anos, né? de participação popular, infelizmente, os conselhos municipais, há uma dificuldade de participação enorme. Então, eu gostaria que você falasse rapidamente, né, como motivar a sociedade para participar dos conselhos municipais, porque, infelizmente, há uma dificuldade enorme da participação da sociedade civil dentro dos conselhos municipais. Os conselhos municipais é um negócio que a gente tem que corrigir imediatamente, ele é cheio de contradições, né? Eles são paritários, porém, dentro dessa paridade, nós trazemos algumas, e eu não estou vetando ninguém, mas a gente tem algumas associações que elas tradicionalmente são ligadas ao poder público, e aí chega na hora da participação popular, a votação ela já é uma votação de cartas marcadas, isso afasta a participação popular. Outra coisa, né, sociedade civil organizada. Alguns conselhos, de fato, existe uma lei maior que requer que essa pessoa esteja sob um guarda-chuva de um CNPJ. Mas por que não a gente dá caráter aos conselhos de candidaturas individuais, participação popular? Não existe uma grande norma de participação popular. Participação popular é participação popular. É o sujeito político com a sua cidadania, dotado de cidadania, exercendo política, né? Então, essa extrema necessidade dele estar vinculado a uma associação ou sei lá, um conselho profissional, se bem que conselho profissional não é sociedade civil, Valinhos incorre nesse erro, conselhos profissionais são autarquias, né? Então, é mais uma distorção. É preciso corrigir essas distorções, é preciso dar caráter deliberativo à maioria dos conselhos e é preciso criar mais conselhos. Valinhos tem poucos conselhos. Para isso, a prefeitura tem que parar de inviabilizar as atividades da Casa dos Conselhos. Nós sabemos que, quando ela tem seus interesses, ela coloca toda a sua máquina política de comissionados, ela coloca todos os arranjos políticos para irem lá e embaraçar as atividades, né? Realmente coagir a população que está ali organizada, a sociedade civil, a votar conforme os projetos dela própria, né? Então, são lógicas que a gente tem que confrontar. E aí, Fernando, só para finalizar, nós falamos disso agora no nosso plano de governo, mas essa é uma tarefa que ultrapassa muito o período eleitoral. E eu, como político que sou político, não nego a política, no dia 16 de novembro, independente do resultado da eleição, se eu tiver vencido a eleição ou não, eu tenho que estar fazendo política e lutando por isso que eu estou falando aqui agora. Porque lutar por emancipação popular é todo dia.
Lutar por emancipação popular não é só no período eleitoral, não é só com proposta para o período eleitoral. A gente tem que criar um grande movimento de massas nessa cidade, e essa é a nossa expectativa principal com essas eleições, que a gente use ela como uma grande tribuna para expressar essa formulação coletiva e expressar isso que você acabou de me falar agora, que obviamente dessa conversa que nós estamos tendo aqui agora, muita coisa eu vou anotar aqui e vou ponderar para a gente colocar, para a gente formular, escrever no papel, porque esse apontamento que você disse é essencial, ele em tese ele está lá, mas como você tem a sua participação, eu preciso te ouvir, né? Eu preciso te ouvir, a gente precisa ouvir todas as pessoas que querem participar e não participam, porque essas estruturas são viciadas e elas já nascem, o processo todo ele já nasce viciado. O resultado disso é muito difícil inverter, né? Então a gente tem que mudar radicalmente a estrutura e corrigir essas distorções lá na Casa dos Conselhos, né? E permitir com que o cidadão se candidate individualmente. A política partidária é uma coisa. Agora, a participação popular nos instrumentos de controle da administração pública é outra. É outra. Eu não posso me candidatar a um conselho pelo Partido dos Trabalhadores. Por que eu, para me candidatar a uma vaga num conselho, eu tenho que necessariamente estar organizado em alguma associação? Eu sou um sujeito político. Eu posso ir lá e debater. Roseli. Tiago, o Fabrício Santos, lá do bairro Nova Era, ele mandou uma pergunta através do nosso WhatsApp. Aliás, está aberto para vocês o nosso WhatsApp, 99609-1059. Também no chat aqui tem vários comentários, mas pergunta mesmo, nós não estamos quase recebendo. Então, eu peço que vocês perguntem, propostas de governo. O Fabrício então pergunta para você, Tiago. Todos sabemos a posição do PT perante ao MST. Quais são os seus planos para a invasão que existe em Valinhos? Não acha errado invadir terras que têm um proprietário, mesmo que seja improdutiva? Não acho. Não acho. O acampamento Marielle Vive é uma pauta central para nós, porque o acampamento Marielle Vive é um local que cumpre hoje um papel que a prefeitura não consegue cumprir, né? Se tem muita gente lá é porque muita gente aqui do lado de fora não está conseguindo pagar aluguel. O aluguel em Valinhos é caro. Se tem muita gente lá, e lá tem uma cozinha comunitária, é porque não está conseguindo comer aqui fora, né? E lá tem princípios sólidos de solidariedade, né? Tanto que aqui eu já falei de que é a cozinha comunitária. Uma pessoa que chega no acampamento Marielle Vive, ela vai ter um lugar para morar, ainda que seja precário, e ela vai ter um prato de comida e ela vai ter educação porque ela tem escola, né? Muito distante da nossa realidade aqui fora. E primeiro que não é invasão, né? Primeiro que não é invasão. As pessoas falam invasão, elas não conhecem a legislação. Eu agradeço a pergunta, né? Mas eu discordo radicalmente dela. Primeiro que a prefeitura municipal, ela não cabe à prefeitura municipal querer ditar os rumos de um movimento popular. A prefeitura municipal convive com o movimento popular. Segundo que o acampamento Marielle Vive hoje tem produção, né? Quem conhece a lógica de terras improdutivas, ainda mais aquela terra que foi contaminada, inclusive, pelo antigo proprietário da área, há 30 anos atrás, que fez despejo ilegal dos resíduos ali da produção dele, né, que era a aviária, o acampamento Marielle Vive hoje já está conseguindo produzir. Hoje eles produzem hortaliças, tem a Horta Mandala, é um projeto sensacional que recupera, inclusive, aquela área contaminada. Eles estão fazendo lá projeto de reflorestamento, porque o antigo proprietário da área plantou eucalipto em área de nascente. Todo mundo sabe que isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, isso é quase um crime ambiental, plantar eucalipto em área de nascente. O acampamento Marielle Vive hoje é alvo, né, de pesquisas acadêmicas aqui da região, né? Nós temos professores da Unicamp fazendo pesquisa de campo ali dentro. Então, assim, o acampamento Marielle Vive, ele deveria ser exemplo para nós aqui fora, e nós deveríamos parar de atacar o acampamento Marielle Vive. Nós devíamos parar. Agora, falou de invasão, primeiro que é o seguinte, a história desse país é a história da invasão, né? A nossa, aqui Valinhos, essa coisa eurocêntrica, isso não é daqui. Nós tínhamos um povo que estava aqui antes. E onde está esse povo agora? Nós
nós não, né? Mas o povo europeu que veio para cá, os portugueses, dizimaram a população originária desse país. E o resquício de população originária que tem no nosso país é constantemente atacado. Quem são os invasores? Quem são os invasores? E falando sobre o município de Valinhos, pesquisem sobre o decreto de Sesmarias. Pesquisem. Eu não tenho compromisso algum com uma história inventada. Eu tenho compromisso com uma história real, uma história contada pelos historiadores. Valinhos era um apêndice de Campinas. Essa terra foi palco da mais brutal escravidão. Essa terra tinha um dono que conseguiu, através de doação do Estado, né, daquele Estado colonial. Então, ele não trabalhou para comprar. Isso é uma falácia. E olhem os títulos de propriedade daqui do município de Valinhos. Determinado período para trás, ninguém tinha terra. De repente, alguma outra família tem. Essa terra foi trabalhada? Essas pessoas trabalharam? Essas pessoas chegaram da Itália com uma mão na frente e outra atrás e compraram terra? Me desculpa, mas não compraram. Não compraram. Elas chegaram aqui e receberam terra pelo decreto de Sesmarias, que deu terra apenas para italianos e não deu terra para os negros que foram escravizados aqui. Os negros que foram escravizados no nosso município ficaram à própria sorte e a nossa população negra mais velha, que tem traço cultural de ancestralidade, sequer pode exercer na cidade, pois não sabemos onde as pessoas negras escravizadas aqui foram enterradas. Valinhos é uma cidade que viola um direito humano básico de ancestralidade. Eu sou a favor do acampamento Marielle Vive, sou a favor, não existe dicotomia entre o acampamento Marielle Vive e os outros agricultores do município, isso é uma falsa dicotomia, porque nós defendemos a agroecologia, nós fomos o único, aliás, partido que colocou como eixo central a defesa da agroecologia, da agricultura familiar, cumprindo a norma da prefeitura de 30% de compra desses alimentos para merenda escolar e também de abastecimento da nossa população com alimento de qualidade que é produzido aqui. Então, não é invasão, é uma ocupação que cumpre uma função que o Estado não consegue cumprir. Nós defendemos, jamais negociaremos, porque nós não negociamos nossas pautas, nós não negociamos nossos valores. Não negociamos. Tiago, eu só preciso fazer uma contestação com relação à imigração italiana, porque se a gente pegar a história de Valinhos, nós tivemos o ciclo do café e essa imigração veio e trabalhou muito para se comprar os pequenos lotes. Tanto é que nós temos em Valinhos a primeira reforma agrária que foi constituída do governo Carvalho Pinto, pelo ex-prefeito José Espadácia, e que são pequenas propriedades, lotes, não é? Só que foi uma reforma agrária organizada, onde se construiu uma casa, uma pocilga, havia um trator comunitário. Agora, nós não podemos nos esquecer que esses italianos, às duras penas, né, compraram os seus lotes pequenas. Tanto é que o sucesso de Valinhos na agricultura se deve a pequenas propriedades. Então, eu preciso fazer essa retificação. Gustavo. Nós agora temos a participação na nossa live do Facebook do Fernando Brock Tristão. Ele pergunta: Tiago, o que pretende fazer para a juventude de Valinhos? Quais são as suas propostas? Obrigado, Fernando, pela pergunta. Respondendo, eu sou de família italiana também. Essa reforma agrária ela foi feita com um projeto do Plínio de Arruda Sampaio, que foi militante do Partido dos Trabalhadores e depois faleceu no Partido Socialismo e Liberdade. Né? São períodos históricos distintos. As pessoas ganharam terra antes disso, muito antes disso. Né? Eu não, de forma alguma, eu critico quem trabalhou e comprou sua terra, mas no período anterior elas ganharam sim, e eu posso provar, inclusive, eu tenho uma pesquisa sobre isso. Sobre a juventude de Valinhos ela é empurrada para outras cidades ou empurrada para algumas coisas complicadas, né? A gente tem uma juventude hoje
enfim, inserida no contexto das drogas, que me foi perguntado esses dias, como é que a gente lida com isso. E a resposta é: nós precisamos criar os espaços de sociabilização da juventude. Hoje, a realidade da juventude de Valinhos principalmente nos bairros mais afastados, se reunir com seus amigos em uma praça e dar 5 minutos à guarda municipal, com poder de polícia, o que é absolutamente equivocado, chega lá e bater em todo mundo. Eu ouvi isso no Palmares. Então, assim, o que nós vamos fazer para a juventude? A gente precisa oferecer esporte, precisa oferecer lazer, precisa oferecer cultura, né? Precisa oferecer educação de qualidade, com que essas crianças e adolescentes estejam inseridos dentro da discussão pedagógica lá na comunidade escolar. Nós temos que tratar criança e adolescente como sujeito político autônomo também, porque são. Eles têm demandas, eles sabem falar, eles sabem daquilo que eles precisam, né? Principalmente nessa questão de espaço público, né? Que nossos espaços públicos, eles são ociosos, abandonados, e quando tem uma ocupação natural, quando uma juventude se auto-organiza e passa a ocupar aquele espaço, ela conta com o quê do Estado? Com a repressão. Então, a gente precisa romper imediatamente com essa lógica e dialogar com essa população para transformar aquela praça do bairro numa praça que lhe seja adequada, né? Nós temos isso no São Marcos, eu ouvi isso no São Marcos. A juventude pegou uma praça, transformou num parque de skate. A prefeitura veio e derrubou porque isso não estava dentro do projeto arquitetônico da prefeitura. Isso é um absurdo. A gente suprime a auto-organização da juventude, tira dela um espaço público de socialização, empurra ela para outra cidade, empurra ela para sabe-se lá o quê, né? E tem um outro problema também, que é a juventude trabalhadora que vai estudar, que vai ingressar no ensino superior agora. O nosso transporte público, o fato de não ter emprego e renda na cidade, faz com que nossa juventude trabalhadora tenha que sair de Valinhos para Vinhedo, Valinhos para Campinas, e ela perde horas e horas no transporte público, e é por essa razão que estudar, fazer o ensino superior na maior universidade da América Latina, que é a Unicamp, aqui em Campinas, torna-se um privilégio de poucos e não um direito de muitos. Tiago. Oi. Gustavo, por favor. Nós temos a participação do nosso ouvinte, Márcio Lodes. Ele faz a pergunta: como diminuir a dívida pública sem perder de vista investimentos na área da saúde e da educação? A dívida pública ela tem que ser enfrentada porque ela existe, esse montante de dívida existe por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei que foi criada para atender a lógica da especulação monetária, né? Quando você vai num banco, você vai lá e compra um título de dívida pública. O gerente do banco faz aquele lobby enorme para você comprar um título de dívida pública, para você lucrar com aquilo. Lucrar com o quê? Com a baixa oferta de serviços públicos dentro de uma cidade. Então, Valinhos hoje é uma cidade que aumentou a arrecadação tributária no ano de 2019, reduziu o gasto com funcionalismo público, nós estamos muito abaixo da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas aumentou o endividamento. Por quê? Porque Valinhos fica pagando juros dessa dívida, né? É a mesma lógica do cartão de crédito, para traduzir isso para a realidade prática. Se você gasta 4 mil no cartão de crédito e paga o mínimo, sua próxima fatura virá muito maior. É isso que Valinhos faz. Fica pagando juros de dívida, não amortiza essa dívida, e a gente vai reduzindo o nosso potencial de investimento em serviço público. Primeira coisa é o seguinte: nós temos compromisso com essa dívida? Não temos compromisso com essa dívida. Nós não temos compromisso algum com medida de austeridade. Por isso que a gente defende imediatamente uma auditoria pública cidadã da dívida. Eu sou formado em Direito, todo mundo sabe que dívida prescreve. Todo mundo sabe que as dívidas no Brasil, elas, via de regra, têm juros sobre juros, tem uma série de legalidades. A gente só vai conseguir, talvez o montante dessa dívida, o montante legal que nós estejamos obrigados a pagar, seja muito menor do que esses 700 milhões. A questão é, quem é que vai ter a coragem de ofender a sanha especulatória de dinheiro através de título de dívida pública para fazer essa auditoria? Nós vamos fazer. Nós vamos fazer porque isso é uma pauta histórica nossa. Nós vamos fazer a auditoria pública cidadã da dívida municipal valinhense, vamos enfrentar ela, só que
não somos conformados. A gente não pode se conformar com o cenário de endividamento de uma cidade que depende exclusivamente da arrecadação tributária de um imposto e achar que isso vai resolver nossos problemas. Não vai. Isso só vai aprofundar. A gente precisa mudar o perfil de cidade. Nós temos aqui, dentro das nossas vocações, nós temos a vocação agrícola, né? Que a gente tem que incentivar, que está sendo sufocada. Nós temos uma vocação cultural, nós temos uma vocação gastronômica que já está se desenvolvendo em alguns territórios da cidade. Nós temos que incentivar essas vocações. Esses instrumentos de incentivo a essas vocações existem para girar a economia, para diversificar a matriz econômica. O enfrentamento à dívida não é só vou pagar, não vou pagar, não é só isso, é um conjunto, é transversal, é multidisciplinar. A gente tem que atacar essa dívida em amplitude, né? Pegar todos os aspectos dela, de auditoria, mas também das questões econômicas, para, enfim, aumentar o nosso potencial de investimento. Mas não, nós não temos compromisso com a austeridade. O nosso compromisso é com oferta de serviço público de qualidade. Tiago, vamos falar um pouquinho, né, do terceiro setor, né? Como é que você vê esse setor e a participação da prefeitura nesse processo? Esse é um tema complicado, né? Porque, por exemplo, a gente tem dentro hoje do terceiro setor as famosas organizações sociais. Isso ocorreu aqui em Valinhos na gestão da UPA, por exemplo, que foi uma interlocução da cidade com o terceiro setor. Eu sou radicalmente contra gestão de serviço público pelo terceiro setor. Sou radicalmente contra, porque isso é uma lógica de privatização, uma lógica de precarização do serviço público. Sou radicalmente contra, radicalmente contra. Serviço público tem que ser gerido pela municipalidade, né? Só que nós também não podemos ignorar que aqui na cidade de Valinhos nós temos verdadeiros patrimônios históricos que foram consolidados através de organizações não governamentais, através de iniciativas, tanto de algumas doutrinas, né, a Igreja Católica, a doutrina espírita, enfim, e alguns grupos organizados da sociedade que têm desempenhado um bom trabalho, um bom papel, né? Então, a prefeitura ela não pode inviabilizar essas atividades, ela não pode querer controlar, ela não pode querer dirigir. Essas entidades elas já têm suas direções. Agora, transferir a elas a responsabilidade eu sou contra, a responsabilidade de prover serviços públicos é da prefeitura municipal. Nós conjugamos esforços, transferir a responsabilidade, não. Gestão por organização social, de equipamento de saúde, sou contra. Creche, nós temos o Instituto de Esperança, é um patrimônio histórico. Esse a gente preserva porque ele não está inserido nessa lógica de privatização. Agora, a prefeitura sair fazendo um contrato com creche centralizada no centro é redundante, né? Mas que fica localizada no centro e que definitivamente não atende às mães do nosso território, sou contra, né? Então, há casos e casos, mas a transferência da responsabilidade de serviço público para o terceiro setor, eu sou contra. Nós temos que conviver com ele e não terceirizar as nossas responsabilidades enquanto Estado para ele. Gustavo, tem uma formulação? Sim, o João Pozzuto acabou de mandar aqui uma outra participação. Nós esquecemos da sua pergunta, João. Nós pedimos desculpa. Abre aspas. Bom dia, Fernando, Roseli e ouvintes. Desde 1955, quando tivemos a primeira eleição, depois que Valinhos virou município, que o eleitorado tem medo de mudanças. Dos 11 candidatos que temos, vejo apenas 2 que representam mudança. Você, Tiago, e o Tonetti. Você acha que há a possibilidade de que neste ano o valinhense inaugure um novo modo de administrar a cidade? Fecha aspas. Pergunta do João Pozzuto e eu também emendo aí a minha pergunta. Tiago, você apresenta uma candidatura progressista que, de certa forma, quebra tabus numa cidade que é conservadora e que em 2018 apoiou o Bolsodória. É possível essa candidatura ser viável, ter aí a adesão da população a essas ideias? Eu acredito que sim, eu acredito que sempre é possível, né?
Eu discordo um pouco em relação a... Eu não gosto do termo progressista, né? Eu acho que esse termo progressista é um guarda-chuva muito grande e que abarca todo e qualquer tipo de política que, no final das contas, acaba se transformando num tiro no pé, né? Também discordo que a nossa candidatura tenha alguma semelhança com a candidatura do Alexandre. Eu respeito a candidatura dele, mas o nosso plano de governo, por exemplo, é a antítese do que ele coloca no plano dele. O plano dele é extremamente conservador, né? Inclusive, tem algumas formulações ali que nós somos radicalmente contra. Mas respeito muito a candidatura dele, assim como respeito dos demais também, né? Eu acho que respeito aqui na cidade está faltando, né? Respeito e que candidatos parem de tentar interditar o debate político, como alguns têm feito. Vamos parar de judicializar a política, por favor. Vamos respeitar a autonomia das pessoas. Judicializar a política é muito baixo, né? Mas eu sempre acho que há viabilidade. Sempre acho, porque... Só que quem vai criar viabilidade somos nós, né? Eu tenho o dever, por exemplo, de receber aqui, eu trazer um pouquinho, né? Não sei se vocês falaram, mas eu já peço desculpas pelo atraso, né? Eu tenho o dever sim, vocês me convocaram, a mídia valiense me convocou, eu tenho o dever de vir aqui explicar e dialogar com vocês, estar abertos. E se terminar aqui agora o nosso horário, se o Fernando, se a Roseli, se o Gustavo quiser me chamar para conversar, vamos bater um papo ali, eu tenho o dever de bater esse papo com vocês. Nós temos que estar abertos à participação popular, a compreender o que a gente pensa, né? E se a gente se portar dessa forma, porque via de regra o político, ele se comporta como uma entidade espiritual, inacessível. Você não chega nele, ele tem inúmeros assessores, né? Você vai receber um político na rádio, primeiro você recebe 2, 3 assessores para verificar, ele quer pergunta pronta, ele quer pergunta preparada, ele não é espontâneo, ele é um político fabricado. Por quê? Porque ele é um político que só disputa eleições, né? Então, eu acho que o nosso processo, o processo aqui do Partido dos Trabalhadores, a gente lutou o tempo todo contra esse plano diretor, a gente esteve nas audiências públicas de outros temas, a gente está inserido na política da cidade, e mais, a gente está inserido fora da política institucional, nós não temos cargo, né? Então, há viabilidade, sim, há possibilidade da gente vencer as eleições, há possibilidade para todo mundo, Para isso, a gente tem que respeitar a população e apresentar um plano, respeitar a população e dialogar sobre esse plano. Nós somos o único que fez uma live para explicar o plano de governo, né? Eu fiz, logo que nós registramos a candidatura, eu fui para uma live explicar o plano de governo. Eu permaneço à disposição de todas as pessoas para que elas me perguntem, tirem dúvidas. Eu respondo àqueles que me criticam. Eu tenho muito compromisso com quem me critica, porque eu tenho minhas incoerências, né? Eu erro, falho, eu tenho 31 anos de idade, seria uma arrogância enorme achar que eu, com 31 anos de idade, tenho todas as respostas para todos os problemas do mundo. Eu preciso te ouvir, Fernando. Eu preciso te ouvir, Roseli. Eu preciso te ouvir, Gustavo. E se a gente criar um grande movimento onde todas as pessoas da cidade se compreendam como esses, né, atores políticos, sujeitos políticos autônomos, a minha candidatura, que dialoga muito sobre isso, ela passa a ter chance de vitória, mas não é essa a finalidade. Não é essa a finalidade dessa candidatura, né? É lógico que a gente quer ganhar as eleições, queremos ganhar as eleições, mas nós queremos, no dia 16 de novembro, após as eleições, continuar fazendo política fora da institucionalidade, continuar a construir esse movimento. Eu quero, no dia 16 de novembro, olhar para a cara do Fernando, olhar para a cara da Roseli, olhar para a sua cara, Gustavo, e continuar formulando política. A única forma de formular política é essa, não existe outra. Se eu fizer uma campanha pautada exclusivamente em ganhar votos para ganhar a eleição, eu já teria negociado o acampamento Marielle Vive aqui, por exemplo, né? E aí eu vou usar uma frase que sempre me é dita: quem negocia princípios e valores negocia sua própria existência. Quando você negocia uma pauta, você está negociando a vida de alguém. Por isso que eu não vou negociar pauta nenhuma por votos. Não vou. Isso sou eu, e as pessoas vão gostar de mim
ou não gostar de mim pelo que eu sou e não pelo que um marqueteiro faz com que eu pareça ser. Tiago, infelizmente são 9h34, nós já extrapolamos, mas eu vou dar 1 minuto, por favor, né, para as suas considerações finais. Deixa eu cronometrar. Fernando, Gustavo, Roseli, eu agradeço demais a oportunidade, saúdo demais o trabalho que vocês têm feito aqui na Rádio Valinhos, né, de trazer os candidatos para que eles exponham suas ideias. Isso é essencial para a democracia, isso dialoga muito com o que eu acabei de falar sobre a interdição do debate político que existe no município de Valinhos. Eu sou o Thiago, do PT, sou candidato à Prefeitura Municipal, meu vice é o Vitor Lorim. Nós somos 2 jovens inconformados com a forma com que a administração pública se organizou nesses 124 anos de história, com a forma que algumas estruturas foram consolidadas ao longo desse período histórico, né? Nós temos hoje uma cidade que tem lá seus traços culturais um tanto quanto conflituosos, provincianismo, um racismo muito explícito, né? Nós queremos romper com toda essa lógica, nós queremos construir a política de forma radicalmente popular, nós queremos promover uma revolução de fato, inverter a ordem do município de Valinhos. E a gente tem instrumento para inverter a ordem. Para inverter a ordem, a gente precisa que vocês venham construir com a gente, de forma horizontal. Nosso projeto não é para viabilizar minha personalidade, não é para viabilizar a personalidade do Thiago, nem do Vitor, nem de ninguém. O nosso projeto é para emancipar o nosso povo. Então venham com a gente, vamos nos emancipar, vamos construir a política e não vamos mais pedir licença para ninguém para falar o que a gente pensa. Nós não precisamos de voz, nós já temos voz e nós iremos falar, não iremos pedir licença. Eu vou concluir pedindo voto no 13, obviamente. Vote 13, vote Thiago do PT, com o Vitor Lorim vice e vote nos nossos candidatos a vereador. Muito obrigado. Thiago, nós queremos agradecer a sua participação, né, atendendo o nosso convite, manifestando aí as suas opiniões, as suas propostas. Muito obrigado, um bom dia a você. Queremos agradecer aí aos nossos ouvintes, né, Roseli Bernardo, os nossos companheiros de bancada e também ao Gustavo. Roseli. Pois é, o Thiago, ficaram algumas perguntas sem que a gente pudesse fazê-la para você. Então, eu até vou colar uma aqui que chegou pelo WhatsApp, que é do Fernando Pozuto, lá da Santa Casa, e você, por favor, né, depois que tiver um tempinho, ou a sua assessoria, entre na página da rádio, aqui nesta live, e responda as perguntas que ficaram sem respostas. Então, agradeço a sua participação também aqui na nossa Eleições Você Decide, que é um quadro muito democrático, estamos recebendo todos os candidatos, ouvindo as suas propostas. Agradeço por este momento e boa sorte para você. Muito obrigado. Eu não tenho assessoria, sou eu mesmo que vou sair daqui e já vou lá responder, tá? Ok. Gustavo. É um momento muito importante, nós agradecemos a participação das pessoas que enviaram mensagem, que participaram da live. Agradeço também ao Thiago, que aceitou aqui o convite para participar, e todos os companheiros e a companheira Roseli da Valinhos FM. Amanhã nós vamos entrevistar o candidato à reeleição, o atual prefeito Orestes Previtali. E sua pergunta e participação é fundamental. Você pode mandar sua mensagem para o WhatsApp 996091059. Agradecemos também, né, a VV8, o canal 8 da NET. A todos, muito obrigado, bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Não iremos pedir licença. Eu vou concluir pedindo só para mim.